Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Bem, nesta série de programas estamos conversando sobre algumas frases que aparecem na Bíblia como ai de nós, ai de mim, ai de nós, os ais que a Bíblia nos traz. Bem, nós sabemos que a gente diz ai quando nos defrontamos com uma situação tão difícil. Quando nos defrontamos com algo que parece que vamos sucumbir, parece que seremos derrotados. Isto mesmo, no programa de hoje conversaremos sobre este tema, quando parece que o inimigo vai vencer. Ai de nós, ai de nós. Você já enfrentou uma situação assim? Que parecia que o inimigo ia vencer, que parece que o inimigo está com toda a força e nós não temos como fugir, não temos como vencê-lo. Ai de nós! Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ver histórias bíblicas, história de profetas, história de reis, histórias na nação de Israel, nos mostrando que Deus em todo tempo pode cuidar de nós. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós vamos ver que algumas vezes na nossa vida parece que o inimigo vai vencer. Parece que seremos derrotados. Parece que estamos sendo massacrados. Parece que a opressão é mais forte. Nós sabemos disso principalmente em nações, em lugares onde a igreja é tão perseguida. Mas nós vamos ver que qualquer um de nós está sujeito a isso, quando parece que o inimigo vai vencer. Ai de nós! Vamos ver essa história aqui em 2 Reis, capítulo 6, nós lemos no verso 15 ao 17. Lemos assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Bem, esta é uma situação bem incomum, uma situação muito especial. Eliseu estava ali com o seu moço, o seu discípulo, ensinando, sempre era assim. O profeta tinha sempre um discípulo mais próximo, aquele que haveria de substituí-lo, aquele que haveria de continuar a obra. Como Paulo tinha Timóteo, tinha Silas, tinha uma equipe. Como Jesus teve os 12 discípulos ao seu lado naqueles 3 anos e meio de ministério, assim também os profetas no Antigo Testamento tinham os vice-líderes, aqueles que haveriam de continuar depois deles. E ali estava o profeta Eliseu sendo procurado. Um grande exército tinha vindo para buscar Eliseu. Um exército do rei da Síria ali estava para levar o profeta de Deus preso, para levar preso Eliseu. E o moço, quando amanhece o dia, ele levantou bem cedinho e quando ele olha ao redor da cidadezinha onde eles estavam, um grande exército do rei da Síria. Cavalos, soldados armados, com seus elmos, suas couraças, com a sua bandeira, seu estandarte, seus cavalos, suas bigas, ali estavam, com toda a sua força, vieram prender Eliseu.
E o moço disse, ai, Senhor, olha só, nós estamos perdidos, não tem como sair disso. Eliseu diz, não temas, ou seja, não fique com medo, não se preocupe. Como é gostoso ouvir esta palavra de um homem de Deus, do próprio Senhor. Não temas, não temas, não temas. Nós vamos encontrar muitas vezes os anjos do Senhor vindo trazer uma mensagem ao seu povo e sempre com essa expressão, não temais, não temais. Alguém já contou nas Escrituras que nós temos 366 vezes a expressão não temas nas Escrituras. Parece que uma para cada dia do ano e ainda incluindo o ano bissexto. De 4 em 4 anos, nós temos um ano de 366 dias. Não temas. Uma vez, um não temas para cada dia do ano. Hoje, Deus está falando para você, Deus está falando para mim, não temas, não tenha medo, não se apavore, não fique preocupado, descansa, não temas, porque Deus vela por seu povo, Deus vela. O profeta pede a Deus para que ele abra os olhos do seu jovem discípulo, seus olhos espirituais, porque às vezes os nossos olhos estão vendo apenas as circunstâncias, apenas o que está acontecendo ao nosso redor e nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. E então, quando seus olhos foram abertos, uau! Mais são aqueles que estão conosco do que os que são contra nós. Porque ele viu em volta daquele grande exército e subindo pelos montes, carros e cavalos de fogo, o exército de Deus. O exército de Deus está sobre o Brasil, o exército de Deus está ao redor do seu povo, o exército de Deus está cuidando da sua igreja, o exército de Deus está ao nosso redor, em nossa casa, cuidando das nossas vidas, cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja. Deus vela por nós, Ele vela por seu povo. Vamos continuar aqui o texto em 2 Reis 6, de 8 a 10. Nós lemos assim, o rei da Síria fez guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou. Não uma, nem 2 vezes. Olha aqui, Deus mostrava para o profeta, e o profeta falava com o rei de Israel a estratégia do rei da Síria. Ou em tal e tal lugar, ali está acontecendo uma cilada, uma armadilha, não passe por ali. Deus sabe todos os planos do inimigo. Deus sabe o que o inimigo está tramando contra a sua vida, contra você no seu trabalho. Deus sabe o que o inimigo está tramando para sujar o seu nome. Deus sabe. Então Deus traz ao nosso coração algumas coisas que a gente nem sabe muito bem porque evita de ir ali, evita de fazer isso. É Deus falando. E nós vimos aqui, neste momento, quando o profeta fala com o rei de Israel e o profeta lhe diz, olha, o rei da Síria está em tal lugar, evite passar por ali, não passe as suas tropas por ali. E então, toda aquela estratégia de guerra, todo aquele plano cai por terra, porque não aconteceu da maneira como deveria, como se esperava. Deus cuidando de seu povo. Por isso é importante, cada minuto do nosso viver, ser consagrado a Deus. Entregarmos ao Senhor nossa vida, nosso coração e termos o coração totalmente descansado
no Senhor e na força de seu poder. Saber que o nosso Deus é esse Deus que sabe todas as coisas, que perscruta todas as coisas, Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos vê, Ele nos entende, Ele cuida de nós. Então, Deus falava com o profeta. Nós vamos ver que havia uma perseguição acirrada dos inimigos do povo de Deus. Queriam destruir, queriam atacar, eram fortes, mais fortes do que a nação de Israel. Sabemos que o nosso inimigo é forte, mas maior é o que está em nós do que os que estão no mundo. Maior é o Senhor do que toda a força do inimigo. Maior é Deus. Olha essa perseguição. Capítulo 6 de 2 Reis, de 11 a 14. Nós lemos assim. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Bem, essa foi a perseguição. Este é o modo do rei da Síria tentar tomar o povo de Israel, tentar abater a nação, conseguindo prender o seu profeta, aquele que está ligado ao Senhor. Por isso, gente, temos de orar. Orar pelos nossos líderes. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelas pessoas que estão em evidência, tanto na igreja, na fé, como tem orado também pelos que estão em evidência no nosso país, pelo nosso presidente, seus ministros, pelos que estão em posição de autoridade, como a palavra de Deus nos ensina? Sim, temos de orar e cobri-los com nossas orações. Eliseu, ele estava ligado ao Senhor e ele então trazia para o rei de Israel as estratégias de guerra do rei da Síria. Ou seja, o rei da Síria estava achando que tinha um espião. Tem um espião aqui. No nosso meio tem alguém que está contando os nossos planos, os nossos segredos para o rei de Israel. E então um dos homens disse: não, senhor, não é nenhum espião, é o profeta Eliseu. Ele sabe tudo. O que o senhor fala lá no seu quarto, o que o senhor fala cochichando com os generais, o profeta Eliseu sabe. É ele. E então o rei manda buscá-lo. Vão prendê-lo, tragam-no, tragam este homem, vamos acabar com ele. Por que hoje tanta perseguição aos cristãos? O que os cristãos fazem de mal, de ruim para a sociedade? Pelo contrário, os cristãos é que trouxeram as escolas, os cristãos é que trouxeram os hospitais. Os cristãos são um povo que trabalha, a mão de obra que trabalha. Nós sabemos que não é a riqueza mal distribuída, está na mão dos ricos. É trabalho que traz a riqueza, é trabalho. Por que o comunismo tenta invadir e destruir a igreja, o povo de Deus, ataca a palavra de Deus? Porque é o trabalho. O trabalho é que enriquece, o trabalho é que abençoa. A pessoa trabalha e ela vai aplicando o que ela ganha de maneira correta, de maneira saudável, e ela cresce em todos os sentidos. Então, nós podemos ver de uma maneira tão linda como que Deus age. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida do seu povo. E nós vamos ver que Deus vence os nossos inimigos com autoridade.
O rei da Síria mandou os seus soldados, mandou os seus cavalos, mandou o seu exército, mandou um pelotão para cercar a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu. E quando eles estão ali rodeando a cidade, prontos para pegar um homem, pegar Eliseu. Um homem que não usa arma, um homem que não tem força para lutar como Sansão, um homem que é um profeta do Senhor. Então, aconteceu o que nós vimos no início deste estudo, quando o jovem diz: Senhor, eles vão nos pegar, olha só, que tanto de cavalos, que tanto de soldados. E Eliseu diz: não temas, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós sabemos que entre nossos missionários em lugares perigosos, muitas vezes eles são cercados por inimigos. Muitas vezes o inimigo vem para destruir, para matar missionários. Quantas vezes? E Deus age de maneira sobrenatural. Deus age de uma maneira que não se espera. E então o povo de Deus é livre, é guardado, é liberto, é abençoado. E o inimigo fica sem saber como. Como está acontecendo isso? Olha como que Deus vence nossos inimigos com autoridade. Em 2 Reis 6, 18 a 20, nós lemos: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. O nosso Deus não apenas é poderoso, é superior, é o Senhor, como Deus tem humor para ensinar. E o que aconteceu ali com aqueles homens é que eles foram buscar Eliseu, foram com todo o aparato, foram com toda a arrogância, foram com todas as suas tropas, com toda a sua força, cercaram a cidade. Não tinha jeito de Eliseu escapar. Mas então o Senhor mostra para Eliseu que ao redor da cidade, ali estavam carros, cavalos de fogo, anjos protegendo a vida de Eliseu, anjos cercando a vida do profeta de Deus. Eu tenho certeza que aqui ao meu redor tem anjos do Senhor. Tem anjos do Senhor ao seu redor. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus nos protege. Um dia, quando estivermos lá diante do Senhor, vamos ver quantos livramentos nós tivemos sem termos percebido. E então, Eliseu olha aquele povo ali e ora: Senhor, fere de cegueira, que todos fiquem cegos. E foi isso que aconteceu. Assim como lá em Sodoma e Gomorra, quando o pessoal de Sodoma vinha para pegar Ló e pegar os anjos levantaram a mão e feriram de cegueira a todas aquelas pessoas. Aqueles homens que queriam fazer mal. E eles se cansaram procurando a porta, estavam cegos. E os anjos tomam a mão de Ló e das suas filhas, da sua família, e saem da cidade, apressadamente. Foram feridos de cegueira. Aqui esses soldados foram feridos de cegueira. E ficaram cegos: não estou enxergando, ai, o que eu vou fazer? E Eliseu então disse: não é esta cidade que vocês procuram. O homem que vocês querem pegar, vou levar vocês até ele. E levou aquele exército todo cego até a capital, Samaria.
Imagina, entraram na cidade, cegos. Estavam ali os sírios, o exército da Síria, o exército que veio escondido, o exército que veio numa missão secreta para pegar Eliseu, estava dentro da capital. E todos os soldados cegos, porque Deus humilha o inimigo humano para mostrar o seu poder. Sim, Deus faz isso. Ele mostra quem o homem é e quem Deus é. Muitas vezes as pessoas debocham, escarnecem e fazem tantas coisas tão terríveis, tantas abominações contra o Senhor, contra a sua palavra, contra Jesus. Mas Deus humilha o inimigo. Olha o que aconteceu. Vamos ver aqui no versículo 21 a 23 de 2 Reis, capítulo 6. Lemos assim. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Imagina, olha bem o que aconteceu. O profeta Eliseu os levou para dentro da capital, para dentro de Samaria. E quando aquele tantão de soldados com seus carros, com seus cavalos, com as suas armaduras, com as suas lanças, com o seu estandarte da Síria, quando eles entram na cidade, fecham-se as portas, estão dentro da cidade dos seus inimigos. Podiam ser destruídos, podiam ser... haver uma chacina ali, tranquila, matando a todos. Então, Eliseu diz, abre os olhos deles. Imagina esse comandante, imagina com os seus soldados, vendo onde eles estão. Dentro de Samaria, diante do rei de Israel. Eles estão ali, feito bobos. E o rei de Israel disse para o profeta, posso matá-los? Posso acabar com eles? Disse, não. Você vai matar e vai vencer aqueles que você tiver como prisioneiros do seu arco. Aqueles com quem você lutar, mas essa luta aqui é de Deus. É Deus que está mostrando para o rei da Síria quem ele é. É Deus que está mostrando que ele cuida do seu povo. É Deus. Então, dê comida para eles. Dê-lhes pão, água. E o rei fez um banquete. Comeram, beberam, com um ponto de interrogação na sua cabeça. Como pode isso acontecer? Nossos inimigos, a quem odiamos, a quem queremos vencer, a quem queremos matar, a quem queremos levar prisioneiros para a Síria, nos tratando com dignidade. Como assim? É tão importante, como que o amor vence, como que Deus trabalha de uma maneira com classe. O inimigo é mau. As coisas tão terríveis que já aconteceram na terra, feitas pelo inimigo, são tão perversas. Mas o nosso Deus, Ele ensina com classe. Ele ensina com sabedoria. Ele ensina com a paz. Ele ensina com amor. Dá-lhes de comer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aqueles homens comeram um banquete. Um banquete. Tinha muita comida, comida gostosa, com fartura. E depois o profeta disse, podem voltar para o seu rei. E o texto nos diz que não houve mais investidas da Síria contra Israel.
Deus conosco de uma maneira tão linda. Deus cuida do seu povo. Quando parece que o inimigo vai vencer, quando parece que o inimigo tem todas as prerrogativas, quando parece que estamos perdidos, ai de nós, Deus mostra: eu cuido de vocês, fiquem tranquilos. Você pode ficar tranquilo sabendo que Deus cuida de nós? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te dou toda a minha vida e te peço: lava-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, santifica-me, Senhor, dá-me vida eterna em Teu nome. Que eu possa, Senhor, fazer a Tua vontade e ter a certeza de que Tu estás comigo, que eu possa confiar em Ti, descansar em Ti e ver a vitória do Senhor. A minha vida é Tua, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que Deus quer fazer conosco, nos dar alegria e a certeza da vitória em nosso viver. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com vocês a Palavra de Deus. Até lá!